Vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet, né? O Luiz Bate alega que amigo teve câncer curado com água da Igreja Universal. Vamos contar essa história aí do Luiz Bate. O que aconteceu? O Luiz Bate foi dar um rolê diferente, foi dar uma entrevista, foi fazer uma participação naquele programa Fala Que Eu Te Escuto, né? Muita gente conhece esse programa, né? É um programa religioso que passa nas madrugadas da Record há muito e muito tempo. E aí o Bate foi lá dar uma entrevista, fazer uma participação. E aí começou a falar, né? Aí quando ele foi contar essa história, ele sabia que era uma história polêmica, né? Porque assim, muita gente aparentemente tava pensando, pô, o cara tá fazendo média aí, ó, pro programa da emissora aí, e aí combina junto ali com perto do momento de renovação do contrato dele. Então ele já foi se explicando antes de contar a história, olha, essa história aqui que eu vou contar, eu não tô contando pro dono da emissora, que é o Bispo Macedo, vou contar pro senhor, porque muita gente poderia falar que tá contando essa história para fazer uma média para a igreja. E hoje eu tenho 30 anos de carreira, 15 anos de Record, não preciso disso. Ele começou a história assim, né? Já se justificando, porque ele falou assim, as pessoas podem pensar isso. E ele falou o seguinte, olha, bispo, eu gosto muito do senhor, assisto muito seu programa, sempre que posso. E ele contou uma história, falou assim, olha, lá para 2003, um amigo meu tava com câncer, um tipo de linfoma lá, né? Em estado bem avançado. E eu orientei ele lá, falei pra ele, né, vai lá na igreja, tem aquele processo da água lá, que é benzida lá pela igreja. Ele explicou lá o nome do, do processo lá que tem na Universal. E aí ele falou que o amigo foi, começou a fazer essa situação, começou a, né, foi. E segundo o Luiz Bate, o amigo teve aí reduzido 50% do câncer. E aí depois que isso aconteceu, ele falou assim, aí ele foi pro hospital e fez o resto do procedimento no hospital e foi curado, né? E aí é lógico que isso começou a chamar bastante atenção, porque assim, gente, a gente não questiona a fé das pessoas, né? A fé é algo particular da pessoa e é importante na sociedade. Agora, assim, esse tipo de situação é preocupante, né? Porque a gente vê muitas pessoas é, se apropriando do desespero da pessoa. A gente tem o caso do Marcelo Rezende, lembra do Marcelo Rezende? Ele foi atrás dessas curas alternativas e morreu em 3 meses. Ah, João, mas tem uma história aí que aconteceu. E aí o que acontece, né? Nesse depoimento dele. Porque assim, ele fala assim, mas é porque ele teve fé. Meu, quantas pessoas com muita fé, com muito tempo de prática na igreja, tem doenças extremamente sérias e graves, vai para esse tipo de processo de tentar uma coisa mais espiritual e não consegue, não dá certo. E tem muita gente de fé, bastante fé, que vai aí atrás desses métodos e não sobrevive, ou não consegue a resposta. E aí, ele tem menos fé que a outra pessoa? Não, já foi provado que ele tinha bastante fé, que era um frequentador da igreja. Então, assim, eu acho que esse tipo de depoimento é perigoso, mas aí ele tem todo o direito de dar, né? E assim, eu achei interessante nessa fala dele, que na entrevista ele fala que tem muitos médicos, né, que ilude o paciente, né? Aparentemente deu a entender que é mais fácil você procurar esse tipo de tratamento da água do que procurar tratamento médico. Não que não tenha médicos que iludem seus pacientes. Então, assim, esse depoimento eu acho que é um depoimento controverso, né? Porque aparentemente ele está dando na emissora que ele trabalha, num programa religioso, aparentemente próximo do contrato dele ser terminado, né? Tudo indica que vai ser renovado, né? Mas aí o depoimento chamou muita atenção, né? E aí depois ele contou outras coisas durante a entrevista, porque parece que o Bate ele tem um grande problema para dormir, né? Muito sério há muitos anos, né? E ele toma medicação para dormir. E ele falou que talvez por causa disso ele já acordou assim certos horários e viu lá que ele tinha mandado pix para umas pessoas, tinha feito umas pesquisas estranhas, tinha mandado mensagem para as pessoas que ele não lembrava, né? E aí foi esse papo ali que ele deu, né? Não tô afirmando que ele mentiu, né? Se ele tá contando a história, deve ser verdade, né? Mas assim, chamou a atenção esse negócio assim, a pessoa tomou uma água e um câncer, né? Que é uma doença tão séria, uma doença que afeta tantas famílias, uma doença que faz tantas pessoas sofrerem, né? Falar que a pessoa conseguiu reduzir aí em 50% aí tomando a água milagrosa, né? Pode acontecer? Cara, nesse mundo de doido, nesse mundo louco, nesse mundo imenso, eu não posso afirmar que
não pode acontecer, né? Que a gente não é dono da verdade. Mas assim, a chance de ser verdade também é mais questionável, né? Mas aí foi a história que ele contou e óbvio que gerou repercussão na internet, muita gente falando sobre essa história aí, que aconteceu em 2003, né? Provavelmente o amigo não vai aparecer para desmentir ou para confirmar, né? Olha, que não vai mostrar como foi esse período, mas ele tava lá e contou essa história, né? Do amigo dele lá em 2003 e 2004. Esse trecho tá aí eu acho que tá no YouTube, né? Para quem tiver interesse. E aí, o que você achou da história do Luiz Bate? Você acredita? Acha que ele exagerou? Exagerou? Você não acredita? Você acha que é verdade?